Bom dia ainda a todos. Continue aqui no painel. Eu queria chamar aqui para começar, né? A gente vai falar aqui de modal rodoviário pesado. Acho que é um assunto super importante, né? Para as nossas usinas, principalmente. Ontem a gente estava vendo a apresentação do Marlon aqui. Ele disse que 60% das emissões vêm dos veículos pesados. Quer dizer, para você poder reduzir as emissões, o veículo pesado é super importante. E também, quem está aqui de usina sabe que o impacto do diesel, né, no custo final da cana e do etanol e do açúcar, consequentemente, é muito pesado, né? Essa parte de diesel é uma das contas mais altas que a gente tem nas nossas usinas e também é onde impacta as nossas notas do RenovaBio. Então, quer dizer, está todo mundo buscando alguma maneira de substituir o diesel por algum tipo de combustível, né? E a nossa indústria de tecnologia vem desenvolvendo bastante. O Henry vai trazer todas as novidades para a gente aqui, né? Trazendo opções, né, de substituição do diesel por outros tipos de combustíveis e todos eles de fonte renovável. A gente fica muito contente com isso. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para o nosso querido Henry, que é um baluarte do nosso setor de biocombustível e não demanda maiores apresentações. Obrigado, Flávio. Obrigado a todos. Bom dia. Antes de mais nada, queria agradecer ao DOP, agradecer aos colegas e amigos daqui pelo convite para estar participando aqui desse evento. Infelizmente, eu não consegui vir ontem, mas estou sabendo que realmente o evento está com um nível muito alto, estava com bastante gente, teve uma afluência bastante grande de pessoas. O que eu vou estar falando, me foi solicitado para fazer alguma avaliação da questão da descarbonização automotiva no Brasil, focando nos veículos pesados. O que eu vou estar apresentando aqui, mostrando para vocês, é um trabalho que nós fizemos lá na Anfávia, agora em setembro, foi publicado. Aliás, o trabalho, eu vou apresentar só uma pequena parte do trabalho aqui, mas ele está na íntegra no site da Anfávia. Quem tiver interesse pode buscar lá no site, porque tem o trabalho completo, ele tem muito mais informação do que aquilo que eu vou estar mostrando aqui pela limitação de tempo. Então, ele é um trabalho que foi feito agora em setembro e, na realidade, ele é uma continuação de um primeiro trabalho que nós tínhamos feito em 2021, sobre o mesmo tema, sobre a questão da descarbonização, onde nós estamos tentando avaliar qual é o impacto e como é o caminho que o setor automotivo vai ter que, ou vai precisar adotar dentro do conceito de descarbonizar. A descarbonização é uma realidade, a preocupação com a descarbonização é uma realidade. Hoje, nós todos, acho que ninguém mais tem dúvidas de que as questões climáticas estão presentes, e que nós, de algum modo, vamos precisar todos agir para tentar mitigar os problemas vindos desse aquecimento global. E no setor automotivo também nós vamos ter que mexer os pauzinhos para conseguir avançar nessa questão da descarbonização. Então, esse trabalho ele foi feito em 2021, mas as premissas que nós tínhamos adotado em 2021 mudaram aqui no mercado brasileiro, muita coisa se alterou num prazo muito curto e houve um entendimento nosso da necessidade de rever esse material e foi o que nós fizemos agora. O trabalho foi feito em conjunto com a BCG, com a Boston Consulting Group, que é uma consultoria internacional e que é escolhida pela Anfávia por ser uma consultoria que tem trabalhos nesse sentido de descarbonização em vários lugares do mundo. Então, a vantagem de fazer com uma consultoria internacional é que você consegue usar informações de outros lugares, como é que outros países estão agindo, o que foi feito e quais são os caminhos que estão adotando. Então, esse trabalho foi feito agora e publicado agora em setembro, e, na realidade, é um trabalho que não diz o que vai acontecer, ele diz o que pode acontecer e quais as consequências
dependendo do que pode acontecer. Ele é um trabalho que avalia diversos cenários e mostra para cada cenário o que precisa ser feito e quais são as consequências desse cenário. Então, esse trabalho ele foi feito, não é um trabalho que foi feito em quatro paredes, ele é um trabalho que foi feito entrevistando os presidentes de várias empresas do setor, vários presidentes de montadoras foram entrevistados, pegando a opinião de como é que as empresas do setor estão se comportando ou estão se mobilizando. Também foi feito reuniões com executivos de diversas outras empresas, inclusive do próprio governo. O Marlon, que esteve aqui ontem, foi uma das pessoas entrevistada para esse trabalho. Junto com ele, o Pietro também participou dessa entrevista, que é o secretário lá do Ministério. E várias outras pessoas do governo também foram entrevistadas, do setor de autopeças, enfim, foi um trabalho bastante grande. Também fizemos entrevistas com 3.000 consumidores, tentando entender como é que o consumidor está vendo essas novas tecnologias, está vendo esse novo mercado brasileiro. Fizemos também entrevistas com 40 frotistas, empresas de grande porte que têm frotas significativas de veículos pesados, de ônibus, para tentar entender também com eles como é que eles estão dimensionando essa questão. E, enfim, nós também fizemos, como comentei, 10 workshops com especialistas internacionais da própria Boston Consulting Group, da Índia, da China, dos Estados Unidos, da Europa, pegando informações como é que esses mercados estão se preparando, fazendo e agindo nesse sentido. Bem, aqui é um quadro que mostra como é que os principais mercados ou países estão se posicionando com relação a essa questão da descarbonização, mostrando que todos eles têm níveis bastante significativos de emissões. O Brasil é o último aqui da direita, ele não tem ainda um nível tão alto quanto esses outros locais, mas, assim mesmo, o Brasil assumiu também compromissos internacionais, que estão aqui colocados na última linha, o Brasil assumiu um compromisso internacional de neutralidade em 2050 das emissões de CO2. Neutralidade não significa zerar as emissões, significa que aquilo que eu emiti, eu tenho que ter algum mecanismo de reabsorção ou de compensação para aquilo que está sendo colocado na atmosfera. O Brasil tem metas fortes para isso, como os outros países também adotaram, e para cumprir essas metas, muita coisa vai ter que acontecer aqui. Aqui mostra quais são os principais setores envolvidos nessa questão das emissões de CO2. A gente vê que o setor de transporte, é esse azul escuro que tem aqui embaixo, ele é 13% das emissões totais do país, sendo que esse setor de transporte engloba também transporte aeroviário, ferroviário, marítimo, o transporte terrestre, que é aquele com o qual a gente lida diretamente, é 11% do total. E essa é a quantidade de CO2, esse é o volume de CO2 que nós vamos ter que tratar, que hoje de cerca de 200 milhões de toneladas de CO2 por ano. O que nós temos visto no mercado brasileiro é que já existe hoje, eu estou pulando muita coisa do trabalho, depois, se tiverem interesse, por favor, procurem lá no trabalho que está publicado lá no site, que é muito rico em informações a respeito disso. O que nós temos visto no mercado brasileiro é que já há hoje uma movimentação e uma introdução de novas tecnologias automotivas, focando essa questão da descarbonização de um modo geral. Então, nós temos visto, tanto no mercado de veículos leves, a introdução de tecnologias de veículos elétricos, veículos híbridos plug-in, que já é uma realidade no mercado brasileiro, e as vendas desses produtos têm crescido ano a ano no mercado brasileiro. Nós vimos também que outros fabricantes, não somente os fabricantes nacionais, têm trazido produtos para o mercado brasileiro. Mais significativo tem sido as importações de veículos da China, nesse segmento de veículos eletrificados, que estão entrando no mercado brasileiro com bastante quantidade e voracidade.
No setor de veículos pesados, a entrada de veículos com essas novas tecnologias, ela não está indo no mesmo ritmo dos veículos leves, isso já era de se esperar. A eletrificação de veículos pesados é uma coisa bem mais complicada do que veículos leves. O veículo pesado, tem aquele veículo pesado de transporte urbano, esse é mais fácil, porque o transporte urbano, primeiro que a distância percorrida por dia não é tão grande quanto o transporte rodoviário, o fato também dos veículos retornarem para as garagens à noite permite que a recarga das baterias seja localizada e seja feita de um modo adequado. A distância percorrida por dia não é tão grande assim, então a quantidade de bateria não precisa ser muito grande. Enfim, tem uma série de pontos que fazem com que o transporte urbano seja mais fácil da gente eletrificar. Em função disso, existem já muitos movimentos de eletrificação, principalmente de ônibus urbanos. A gente vê que várias prefeituras no país adotaram medidas e leis obrigando a eletrificação da frota dos ônibus urbanos. Isso também a gente está vendo que existe também caminhões de entrega urbano, principalmente o que a gente chama de last mile, que é a distribuição de carga no ambiente urbano, caminhões de lixo, caminhões betoneiras. Esses são veículos que no transporte pesado podem ser e serão eletrificados com alguma facilidade. Mas no transporte de média e longa distância, essa questão já é bem mais complicada. Ter um veículo que possa rodar grande distância, veículo que não tem um ponto fixo de recarga, ou seja, um veículo que vai ter que, quando sair da garagem de manhã, tem que saber aonde que ele vai parar, se tem condição da recarga ou não. Qual que é a distância que vai percorrer? Quanto mais ele tiver que percorrer, mais baterias vai ter que ter o veículo, mais bateria significa mais peso significa menos capacidade de carga. Então o caminhão, na realidade, está trocando carga por bateria. E nesse caso vai precisar de mais caminhões para fazer o mesmo transporte da carga que antes era feito com menos caminhões. Tem o fato também do tempo que o veículo fica parado para recarga. A recarga de um veículo elétrico não é tão rápida quanto abastecer com diesel. Isso faz com que o veículo precise ficar imobilizado por algum tempo. Veículo comercial imobilizado é perda de dinheiro. Então, tem essas questões que entram na discussão quando se fala em transporte de média e longa distância, que tornam difícil a eletrificação desse tipo de produto. Não significa que eles não serão eletrificados, significa que as rotas tecnológicas para isso têm que ser melhor pensadas. Aqui também nós temos visto que no mercado brasileiro, além de já começarem a aparecer essas novas tecnologias, também nós tivemos recentemente anúncios feitos pelos fabricantes aqui no Brasil de volumes de investimento bastante significativo. Foram anunciados 130 bilhões de reais de investimento no setor automotivo, que é o maior anúncio de investimentos feitos no mercado brasileiro até hoje, da indústria brasileira, mostrando que essas empresas estão dispostas a investir em novas tecnologias e novos produtos que tornem possível ter veículos com tecnologia para conseguir, primeiro, mitigar essa questão da descarbonização e, por outro lado, ter produtos que possam ser concorrentes com aqueles que já estavam entrando no mercado nacional fabricados em outros países. Então, essa questão é uma questão que hoje, dentro da indústria automobilística, ela está presente, ela está em grande escala, têm sido feitos esses investimentos, além dos 130 bilhões das próprias montadoras, também os fabricantes de autopeças já até agora já anunciaram 50 bilhões de investimento também no setor, mostrando que o setor de autopeças também está se preparando para atender a demanda com essas novas tecnologias. Bem, o que nós temos visto, e que todos que estamos aqui nessa sala sabemos, que no caso brasileiro o caminho da descarbonização não vai ser somente na base da tecnologia veicular de eletrificação. No caso brasileiro, nós temos um outro grande ponto, um outro grande argumento, que é a questão dos biocombustíveis. O biocombustível é uma realidade no Brasil, é uma realidade há muitos anos no Brasil, é hoje, eu acho que ninguém mais tem dúvida, que é um produto do ponto de vista de carbono neutro. A gente consegue hoje afirmar
com bastante propriedade e segurança, e hoje isso já é aceito de um modo internacional, que a questão do uso dos biocombustíveis, ela é muito em linha com a necessidade de descarbonização. Aquelas discussões antigas de combustível versus alimento, acho que no caso brasileiro, hoje já está superada, não existe mais dúvidas com relação a essa questão. O Brasil hoje tem uma imagem nesse sentido bastante positiva, e o uso do biocombustível, que já é uma realidade nossa, vai continuar e vai continuar em larga escala para ajudar nesse caminho da descarbonização. Então, hoje, quando nós falamos em descarbonização no setor automotivo, na realidade nós estamos falando dessa interseção, que é do uso de novas tecnologias com a continuidade e o uso de biocombustíveis. Não somente os tradicionais, mas também com novos biocombustíveis que já estão entrando na nossa matriz energética, cite-se aí o biometano, o biogás, também o uso de HVO, que é um novo biocombustível também chamado de diesel verde, que também está entrando no mercado nacional e que vai estar presente aqui, e mais na frente um pouquinho o uso do hidrogênio como um meio principalmente de gerar energia elétrica a bordo dos veículos, para tornar os veículos possíveis de serem utilizados em larga escala e longa distância. O trabalho que foi feito pela Anfávia, na realidade esse talvez seja o quadro mais importante aqui da apresentação, para a gente tentar entender o que foi feito. Na verdade, nós avaliamos 4 diferentes cenários aqui no Brasil. O primeiro cenário, que é aquele chamado de transição gradual, é um cenário que avalia o que vai ocorrer no mercado brasileiro até 2040, esse é o horizonte que nós estamos trabalhando aí, com esse estudo. Avalia, então, o que deve acontecer até 2040, considerando tudo que já está hoje colocado aqui no Brasil, as leis que já estão promulgadas, aquilo que a gente sabe que está na iminência de acontecer, aquilo que os anúncios que já foram feitos pelas empresas, as tecnologias que já estão anunciadas e que já estão sendo lançadas, enfim, é o que deve acontecer até 2040, considerando o que hoje já está colocado, que é aquilo que deve, então, continuar, e como é que isso vai crescer, tanto no uso de biocombustíveis, como no uso de tecnologias, até 2040. Então, nesse cenário aí, a gente está considerando o avanço dos híbridos, a evolução dos plugins, estamos considerando a adoção progressiva de pesados via as aplicações urbanas, enfim, estamos considerando também o aumento do uso de biocombustíveis, estamos considerando que os veículos leves, 86% deles vão continuar com algum nível de eletrificação, sendo 40% de veículos a baterias, os pesados chegando ali no 44% de novas tecnologias. No outro lado, também considerando como é que vai ser o uso de biocombustível no mercado brasileiro, considerando que para veículos leves hoje cerca de 50% do combustível utilizado é biocombustível, estou somando tanto o etanol na gasolina, como o etanol hidratado, como também enfim, aquilo que a gente hoje usa. E no caso dos pesados, hoje 22% de biocombustíveis de um modo geral, considerando que esses mercados devem crescer, então, nessa ordem aí de pesados de 14 chegando a 22 e leves de 44 chegando a 50% de biocombustível. Esse é o cenário de transição gradual. No eixo horizontal, naquilo que aqui para a direita, nós temos um outro cenário que é o chamado cenário de transição acelerada. Nesse cenário, nós estamos considerando que essas tecnologias que estão previstas de entrar no mercado brasileiro, elas entrem com muito mais intensidade do que aquilo que está previsto hoje no cenário gradual. Como que elas entrariam com mais intensidade? Entrariam por incentivos que venham a ser dados, por leis que venham a ser adotadas, por decisões dos próprios consumidores que venham a se convencer cada vez mais da necessidade de uma visão ESG. Enfim, nós não entramos muito no mérito por que isso aconteceria, mas a preocupação foi avaliar o que aconteceria se nós tivéssemos uma intensidade maior de introdução dessas tecnologias novas no mercado brasileiro.
No cenário 3, aquele lá para cima, nós fizemos ao contrário. Ao invés de pensarmos numa intensificação do uso da tecnologia, nós pensamos numa intensificação do uso de biocombustíveis. O que aconteceria até 2040 se nós tivéssemos uma introdução maior de biocombustíveis no mercado brasileiro? Por quê? Pelas mesmas razões, por novas leis que venham a ser dadas, por incentivos tributários, porque o consumidor acorda de manhã e fala, a partir de agora só vou usar biocombustível, sei lá. Mas coisas que venham a acontecer que permitam que o uso de biocombustíveis no mercado brasileiro aumente mais do que aquilo que a gente vê que está acontecendo naturalmente até agora. E o quarto cenário seria um cenário que seria a conjunção desses dois outros cenários. É um cenário que, ao mesmo tempo, pegaria o que vai acontecer se nós tivéssemos uma introdução mais acelerada de tecnologia e o que vai acontecer se, além da tecnologia, nós tivéssemos um aumento maior ainda do uso de biocombustíveis. Esses quatro cenários é o que são aqui avaliados nesse trabalho. Também nesse trabalho nós consideramos como é que vai ser o aumento da frota, como é que vai ser o aumento de vendas de veículos no mercado brasileiro. A gente adotou uma postura bastante conservadora, porque todos sabemos que a economia no Brasil não é uma coisa muito fácil de trabalhar, com uma visão mais clara, mas nós adotamos um cenário de aumento de mercado, um aumento de vendas de veículos aqui no Brasil, que é considerado um cenário modesto, mas muito possível de que venha realmente acontecer. Então, no caso dos veículos, de caminhões, aqui eu já estou pegando somente os dados de veículos pesados, então, no caso dos caminhões, das atuais 100 mil unidades vendidas em 2023, nós estamos imaginando que o mercado chegaria a alguma coisa entre 150 e 170 mil em 2040. No caso de ônibus, das 18 mil unidades vendidas em 23, nós estamos imaginando que chegaria a 22 ou 26 mil unidades em 2040. São números que vocês podem ver que no passado, no caso de ônibus, nós já tivemos vendas nesse nível aqui no mercado brasileiro, e no caso de veículos pesados, nós não chegamos a 170 mil, mas no passado nós já chegamos a vender 157, 160 mil unidades. Então, são números que a gente entende que são bastante factíveis de ocorrer. Pois bem, com essa visão desse mercado, nós fomos avaliar, então, como é que seria a introdução dessas tecnologias no mercado brasileiro. E aí está como é que será a introdução das tecnologias, tanto no nível gradual, naquele cenário gradual, aquele cenário 1, como no nível do cenário acelerado, que seria aquele cenário 2. No caso do cenário gradual, eu vou direto para 2040, a gente vê que a introdução dessas novas tecnologias, e aqui nós estamos chamando de NEV, que são os veículos, as novas tecnologias, misturando numa mesma cesta, tanto os veículos com bateria, veículos de hidrogênio, os veículos com gás, a utilização de gás, que no caso do veículo pesado é uma realidade, como os veículos de combustão interna e os veículos de combustão interna usando 100% de biodiesel. Esse também é um quadro só para veículos pesados, mostrando que no caso da introdução gradual, nós chegaríamos em 2040 com 44% das vendas de veículos no mercado brasileiro seriam veículos já dotados dessas novas tecnologias. 21% seriam de veículos a 100% a biodiesel, estamos aí considerando que isso fica mais em frotas cativas mesmo. A introdução seria 23% de veículos a bateria, já estariam presentes no mercado brasileiro. 8% seriam de veículos a hidrogênio. Hidrogênio no veículo pesado, ele entra e vai entrar com uma certa mais facilidade do que no veículo leve, principalmente pelo fato de que é uma tecnologia de um porte maior e de um custo maior, que é mais aceitável num caminhão do que num veículo leve, então isso vai acontecer, e nós teríamos cerca de 12% de veículos rodando a gás, sendo que nesse gás, obviamente, estamos imaginando a presença
do biometano ou do biogás misturado a esse gás aqui no mercado brasileiro. No cenário de a transição acelerada, aí nós estamos já imaginando que essas tecnologias podem entrar num ritmo maior. Se lá naquele nós estávamos imaginando que chegaria a 44% das vendas, no cenário acelerado nós estamos imaginando que poderia chegar a 59% das vendas. Sendo que nesse cenário aí os veículos elétricos chegariam a 29% do mercado, o uso de hidrogênio chegaria a 14%, o uso de gás chegaria a 16%, e ainda continuaríamos com uma venda de veículos a diesel convencionais cerca de 41%. Então, esses são os cenários que nós estamos avaliando que possam ocorrer no mercado brasileiro, de introdução das tecnologias. O da esquerda é aquele que deve ocorrer realmente, e o da direita é aquele que pode ocorrer se nós tivermos medidas adicionais que ajudem isso a acontecer. Aqui está separando como é que seriam essas tecnologias para caminhões e ônibus. Também tem essa avaliação como elas se separam em termos de caminhões e ônibus. Aqui a única coisa que eu chamo mais atenção é que no segmento de ônibus a gente vê a possibilidade da eletrificação do ônibus muito mais forte do que no caminhão, obviamente por aquilo que a gente comentou da facilidade do uso urbano permitir essa eletrificação. Como é que ficariam essas tecnologias na frota? Porque não adianta a gente só olhar quando essas tecnologias vão estar presentes no mercado pelas vendas de veículos novos. Nós temos aqui, se nós estamos preocupados com a descarbonização, a questão é como é que vai estar presente, o quanto vai estar significativa a introdução dessas tecnologias na frota brasileira. A frota brasileira, nós estamos imaginando que deva aumentar dos 2,5, estou falando de veículos pesados, dos 2,5 milhões de unidades que nós temos atualmente, cerca disso, nós chegaríamos a 3,4 milhões até 2040. E nesse período, nós estamos imaginando que da frota brasileira, considerando aquelas vendas que foram lá colocadas, nós chegaríamos em 2040 com 300 mil unidades daquelas 3 milhões e 400 seriam de veículos elétricos. 100 mil unidades seriam de veículos a hidrogênio e 200 mil unidades seriam de veículos usando o gás no mercado brasileiro. Então, a gente vê que a parcela dessas novas tecnologias no mercado brasileiro, ainda assim, é uma parcela pequena até 2040. Se eu pensar no cenário de transição acelerada, elas aumentam um pouco esses valores. Então, dos 15% lá de tecnologias totais do mercado que nós teríamos lá, a gente chegaria a 19% no cenário de transição acelerada, ou seja, ainda é um quadro bastante pequeno perto do total da frota brasileira. Para que isso ocorra, para que essas tecnologias entrem, nós, obviamente, precisamos pensar na infraestrutura para isso. E aí é um calcanhar de Aquiles das estruturas da introdução da tecnologia da eletrificação. A eletrificação depende de que tenha infraestrutura para que ela possa entrar. Então, nós estamos vendo aqui que, para que aquilo ocorra, o Brasil vai ter que gerar mais energia elétrica, nós vamos ter que aumentar a nossa produção de gás, de algum modo, aqui no mercado brasileiro, e aumentar e distribuir. E também vamos ter que pensar em aumentar, produzir e aumentar a produção de hidrogênio no mercado brasileiro. Essas são necessidades para que possam dar suporte àquelas tecnologias. Agora, olhando no caminho do uso dos biocombustíveis, na intensificação do uso de biocombustíveis. Aqui estão os dois cenários, o cenário gradual de biocombustíveis, o cenário de intensificação do uso de biocombustíveis. Eu vou falar mais na parte de baixo. No caso do cenário gradual, nós estamos imaginando que a porcentagem de biocombustível na mistura com diesel deva chegar até 2040 em cerca de 20% a 21% do total de combustível vendido no mercado brasileiro. Nesses 21%, nós também estamos imaginando que 1% possa chegar a ser de HVO, do diesel verde, presente no mercado brasileiro. Ele deve entrar no mercado brasileiro como um subproduto
do querosene sustentável, que é o chamado SAF. O HVO é um primo pobre do SAF, então, na medida que o Brasil vai ter que produzir o SAF, com certeza nós vamos começar a ter disponibilidade de HVO no mercado brasileiro. Mas, ainda assim, valores pequenos, e o uso também não deve ser tão grande, principalmente em função do preço desse combustível. No caso do uso de biometano, a porcentagem que nós estamos imaginando que deva ser misturado a todo o gás comercializado no Brasil deve chegar a cerca de 3% em 2040, no cenário de transição gradual de biocombustíveis. Se eu for para o cenário de intensificação do uso de biocombustíveis, esses números aumentam. Então, estamos imaginando que, no caso de mistura de biodiesel ao diesel, essa mistura poderia chegar a 25% mais 5% de HVO, chegando aos 30%. É isso que está previsto aqui, ou pelo menos foi colocado aqui. E o uso de biometano, do biogás, chegaria a 10% no gás comercializado no Brasil. Então, esses são os aumentos que nós estamos imaginando do uso de biocombustíveis. E aí, então, para que isso possa acontecer, a gente está imaginando que vamos ter que aumentar, eu não vou falar tanto do etanol, porque estamos focando mais no veículo pesado, mas nós vamos ter que aumentar a produção de biodiesel de um modo geral e vamos ter que aumentar a produção de biometano de um modo geral para ser colocado na matriz energética. Tá? Tudo isso é para chegar nesse ponto aqui. No final, o que nós estamos querendo avaliar? Nós estamos querendo avaliar como é que vai se comportar a descarbonização do setor automotivo. Então, tudo que eu falei até agora é quais são os caminhos tecnológicos, como é que vai ser o uso de biocombustível, quais são os volumes que estão previstos, mas agora é que a gente vai ver o que significa isso em termos de redução das emissões de CO2 no mercado brasileiro. E aqui estão os 4 cenários citados: o cenário de transição gradual, transição acelerada, da intensificação do uso de biocombustíveis, e o 4º cenário, que é a combinação de esforços tanto da transição acelerada como do uso de biocombustíveis. O que nós estamos vendo, e aqui é a frota brasileira como um todo, aquele azul mais escuro na parte superior é a emissão de CO2 referente aos veículos leves, e a barra cinza inferior é a emissão de CO2 referente à frota de veículos pesados. A frota de pesados é muito menor do que a frota de veículos leves, mas em termos de emissões de CO2, os valores são bem maiores do que os veículos leves, principalmente pelo fato de que veículo pesado não para. Então, ele está sendo utilizado o tempo todo, o consumo de combustível é uma coisa significativa, então as emissões de CO2 dos veículos pesados são um fator bem forte nessa questão da descarbonização do setor de transporte. Então, o que nós estamos vendo que hoje, no mercado brasileiro, nós temos um nível de emissões de CO2 referente à frota veicular de cerca de 242 milhões de toneladas de CO2. E com a transição gradual, o que deve acontecer é que nós vamos ter um aumento nas emissões de CO2, porque a frota brasileira vai aumentar nesse período também. Então, dos 45 milhões de unidades que nós temos hoje, nós devemos chegar a 71 milhões de unidades até 2040. Com esse aumento da frota, o ganho de redução que o veículo individualmente tem, usando mais biocombustível, usando tecnologia, ele, de certo modo, perde para o aumento da frota. E temos um outro fator que no Brasil é muito forte, que é a baixa renovação da frota veicular. Então, nós temos veículos que são muito antigos, a renovação da frota é muito lenta. Com isso, nós vimos que aquelas introduções das novas tecnologias, elas acabam sendo um percentual pequeno nesse horizonte até 2040, e consequência disso é que as emissões de CO2 nesse período, ao invés de conseguirmos estabilizar, na realidade ela vai aumentar cerca de 5%, de acordo com esse cenário de transição gradual. No cenário de transição acelerada, aquele que a gente aumenta ainda mais a introdução de tecnologia no mercado brasileiro, nesse cenário,
Obrigado. Nesse cenário de transição acelerada, a gente consegue, nesse período até 2040, a gente consegue equilibrar o jogo. Ele aumenta um pouco as emissões de CO2 no início, mas depois ela começa a diminuir e até 2040 a gente consegue ficar no mesmo nível atual. Obviamente, a partir daí ele continua diminuindo, mas a gente vê que a queda é bastante pequena nesse período. No cenário de intensificação de biocombustíveis, com o uso de biocombustíveis, sim, a gente consegue uma redução nas emissões de CO2. Por quê? Porque o biocombustível não é só para os veículos novos. Na hora que eu aumento o teor de etanol, na hora que eu aumento o teor de biodiesel, ele é para toda a frota que está rodando. Então, não dependo somente de tecnologia nova que abaixa as emissões, mas eu tenho aquilo acontecendo mesmo nos veículos mais antigos que estão rodando. No caso de veículos leves, é notório, né? Nós temos uma frota, 85% da frota rodante é de veículo flex, então aumentar o uso de etanol para essa frota, o resultado é imediato. E no caso de veículo leve, não precisa ser só na mistura com a gasolina, pode ser também o uso do álcool hidratado. No caso do biodiesel, para os caminhões também, na hora que eu aumento o teor de biodiesel nessa frota, eu tenho um resultado imediato nas emissões, da redução das emissões de CO2. Para a introdução do biometano, do biogás, aí eu já dependo da introdução da tecnologia de veículos que possam utilizar essa mistura. Hoje já está se falando, inclusive, da possibilidade do uso do etanol voltar para veículos pesados, né? Já tem um fabricante de motor que está oferecendo motor para veículo pesado, é etanol. Isso no passado foi tentado uma vez, a gente não conseguiu avançar muito, porque no passado o diesel era muito subsidiado, o preço do diesel era muito barato, o etanol para competir com o diesel era muito difícil, principalmente num veículo grande, num motor grande, onde o consumo era muito grande, então não dava, essa equação economicamente não fechava. Mas agora, com o preço do diesel subiu bastante, hoje nós temos o diesel já num nível bem alto, hoje já volta a ideia da possibilidade de usar etanol para veículos pesados. São motores do ciclo Otto, não são motores diesel, são motores com velas de ignição, tem que mexer no motor, mas está se tornando novamente possível pensar nessa questão. Nós não chegamos a entrar nesse caminho aqui no trabalho, para o etanol para o pesado, porque ainda não temos uma base técnica forte para poder entender se isso de fato vai continuar ou não. Mas, no caso do uso de biocombustíveis de um modo geral, a gente vê que na hora que eu combino tecnologia e aumento do uso de biocombustíveis, esse é o cenário onde que, na realidade, eu consigo uma redução mais significativa das emissões de CO2. Então, o quarto cenário mostra que eu consigo, nesse caso, uma redução de 8% nas emissões de CO2 da frota brasileira no prazo até 2040. É suficiente 8% de redução? Não é. A gente sabe que esses números aqui estão abaixo do que se poderia imaginar ou se poderia querer em termos de redução das emissões de CO2 do setor automotivo. Mas aí está colocado um trabalho, e esse eu acho que é a vantagem desse trabalho, ele não é ufanista nem tenta vender o que não vai acontecer. Ele mostra claramente, primeiro, o caminho da tecnologia é viável, mas não é suficiente. O caminho da tecnologia mais biocombustíveis é viável, também não vai ser suficiente, mas é o mais adequado para a nossa realidade. Quais outros caminhos poderiam ser adotados que nós não conseguimos colocar nesse trabalho, porque não tem nenhuma base para isso? Renovação de frota num ritmo mais acelerado seria um caminho. Com certeza a gente conseguiria reduzir ainda mais essa situação se nós tivéssemos uma renovação de frota bem mais acelerada, onde essas tecnologias poderiam entrar numa velocidade maior. Mas, economicamente, isso pode acontecer, o consumidor vai assumir essa maior velocidade de introdução dessas novas tecnologias? Difícil de dizer. E outra, a nova tecnologia, como foi mostrado aqui, ela depende de que exista uma infraestrutura para isso. Mesmo no caso de biocombustíveis, se nós falássemos hoje, vamos usar
joga fora a gasolina, joga fora o diesel, vamos usar somente etanol e biodiesel no mercado brasileiro. Nós temos volume para produzir isso, nós temos capacidade, no quanto tempo nós vamos demorar para termos uma estrutura que permita que isso possa acontecer. Sem entrar no mérito de se podemos jogar fora o petróleo, não estou entrando nisso, só estou falando do ponto de vista de quais são os caminhos viáveis que nós teríamos e daquilo que a gente pode mexer. Então, o trabalho mostra que esses compromissos que o Brasil assumiu, pelo menos no setor automotivo, não são tão fáceis de conseguir, não. Se a gente vai conseguir em outros setores, no setor agrícola, na parte florestal, não sei, nós não entramos muito no mérito disso, então focamos no setor automotivo e mostrou que nós temos um caminho muito forte para percorrer, com muito trabalho para fazer, muita discussão para ser tomada aqui. Então, gente, era isso que eu tinha para colocar. Isso aqui é o que significa, então, em termos de infraestrutura, das novas tecnologias, nós vamos precisar aumentar geração de energia elétrica, enfim, está aí colocado o que significa isso aqui no mercado brasileiro e qual é o potencial de redução das emissões de CO2. Bem, era isso, gente. Obrigado. Obrigado por vocês. Obrigado, Henri. Obrigado. Bom, nós tivemos aqui todo o estudo sendo apresentado pelo Henri, foi um estudo super sério que foi feito, bem amplo. E agora, o nosso objetivo é convidar os nossos debatedores, né, para vir aqui nos ajudar. Eu vou convidar o Mariano José de Santos, da Adecoagro, produtora. Pode responder se a gente vai conseguir, Henri, produzir o que nós precisamos de combustível. Trazer o Jonas Gutierrez, que é VP de Operações da Clealco, também outro produtor de biocombustível e usuário, né, de combustível, e trazer o Daniel Soffer, que é diretor da DAS, DSA, não é DAS, é DSA, desculpa, escrever errado aqui, da DSA, que é um engenheiro mecânico e pesquisa bastante, traz inovação e vai trazer aqui uma visão diferente, às vezes, do que a gente entende sobre motor. Bom, escutando o Henri, a gente ficou claro que os desafios são grandes, né? A gente consegue enxergar que existem algumas alternativas, né? A gente tem o biodiesel, podendo vir substituir o diesel, temos o HVO, o diesel verde, podendo vir também substituir o diesel. Nós temos o etanol, o Henri falou no final aqui, motores pesados a etanol sendo desenvolvidos. Nós temos também o elétrico, o biometano e o híbrido, né? Eu pesquisei um pouquinho, vi que estão falando até de híbrido sendo elétrico e biogás, biometano junto. Então, eu acho que vai ser um debate rico, que a gente vai ter aqui a visão da usina, né, do nosso usuário e produtor de biocombustíveis, que eles vão poder analisar a oportunidade de produção desse biocombustível para substituir o diesel na frota pesada, e nós vamos ter a visão aqui, continuando com o Henri, né, na parte automotiva, e da DSA aqui com o Daniel, também trazendo a visão dele. Então eu vou começar aqui pela Adecoagro, vou vir de lá para cá, e vou passar a palavra para o Mariano para ele passar para a gente a visão deles. Bom, primeiro queria agradecer o convite da UDOP e depois obrigado aí ao Flávio, e depois da palestra do Henri, não sei se tenho muito mais que acrescentar, né? Acho que passou por todas as áreas. Mas o que nós entendemos dentro da Adecoagro é que temos que contribuir como usina na descarbonização como uma soma de forças. Você explicou muito bem aí nos slides, de que hoje tudo que tem não é suficiente para poder cumprir os objetivos que já foram determinados. Tem que existir novas tecnologias que hoje não existem. Então, essa colaboração e essa forma de poder ver no que cada faz, de como contribuir nisso, vai ser eficiente. E não se trata só, estava fazendo umas contas quando você comentava, quando se procura descarbonizar, não se trata somente de substituir combustível com outro, sino também de poder fazer tudo isso mais sustentável. E
refletindo isso dentro da Adecoagro, por exemplo, em 2016, no cluster de Mato Grosso do Sul, moíamos 9.970.000 toneladas. Para poder fazer isso, a gente utilizava 80 colhedoras. Hoje estamos molhendo 12 milhões de toneladas e estamos com 63 colhedoras, das quais 60% são colhedoras duas linhas. O que significa isso? Menos consumo de diésel. Depois, também desde 2008, estamos trabalhando no desenvolvimento interno de biogás e biometano. Cuando comenzamos en 2008, a visión era ese biogás para energía. Las tecnologías fueron apareciendo, cuando hablamos de plataforma de tecnología, las tecnologías fueron apareciendo. En 2017 y 2018 comenzó a aparecer pequeños módulos y compresores de gas y posibilidades de descarbonización que cuando comenzamos era imposible eso. Y nos también un poco para no nos adiantar, porque es difícil también você ser innovador y no poder conseguir mucho con eso. O sea, no adianta ir na boate y estar sozinho danzando. Para poder hacer eso, a gente desenvolvió un biodigestor modular que nos permite crecer de acuerdo a oferta existente, o sea, de acuerdo a camiones, de acuerdo a motobombas que hoy utilizamos. Y hoy ya estamos con ese biodigestor modular, estamos produciendo 6.000 metros cúbicos de biometano día, y hoy ya nos sentimos capaces, no solamente pela garantía da tecnología, sino también pela posibilidad de utilizar eso, nos sentimos capaces para multiplicar en 5 veces y ya alineamos con un financiamiento da FINEP poder explorar eso y de aquí a finales de 2026-2027 estar produciendo 30.000 metros cúbicos día. Para una usina, esos 30.000 metros cúbicos es una locura de biometano, mas si a gente analiza en el mercado de gas, es nada. Un pozo de pequeña escala son 100.000 metros cúbicos día. Entonces, esa fuerza de tecnologías tiene que ser en todos lados, no solamente desenvolver eso, sino también cómo poder utilizar. Y cuando falamos de vehículos hidrogênio, que você citava e demais, eu lembro que 2 anos atrás, aqui a Toyota trouxe aquele carro hidrogênio, que tinha autonomia para 800 quilômetros, uma coisa assim, 1.000 quilômetros. E a forma para poder assistir a essa... Eu estava na usina e vim aqui na UDOP e andei 800 quilômetros, sendo 500 kilómetros con etanol, con cana, y otros 300 con viñasa. Entonces conseguimos con un vehículo con un pequeño investimento de 6.000 reais, conseguimos un mismo vehículo poder hacer esa autonomía con una producción propia, ¿no? Entonces, esas son las cosas que tenemos que agudizar, que entender y resaltar que tenemos un país extremadamente sustentable, a 49% de la matriz energética es sustentable dentro de un país de más de 200 millones de habitantes, y a principal fonte energética sustentable dentro de la matriz es la biomasa de cana. Y agudizar e intentar procurar utilizar eso es lo que nós precisamos hacer. Obrigado, Mariano. Henry, você viu o perigo de juntar um argentino e brasileiro junto, né? Você viu o que eles estão fazendo lá, né? Vocês acham que só a indústria automotiva inova? Olha a Adecoagro aí dando exemplo para a gente acredita muito que o nosso setor ele é inventivo e resiliente e a gente vai conseguir aí ajudar bastante nessa descarbonização, aumentar esses 8% seu aí, viu? Pode ficar tranquilo. Agora trazer a visão do Jonas Gutierrez, né? Outro produtor de biocombustível e também usuário de combustível que quer descarbonizar para melhorar as notas no RenovaBio, diminuir o custo, né? Então eu acho que a gente vai escutar agora uma outra visão. Bom, agradecer ao DOP também pela participação, pela palestra do Henry e o Flávio aqui. Bom, eu acho que fica claro, depois a gente entender esses números, né, o quanto a gente tem que somar de esforços para que esse caminho seja possível. A gente tem, né, o nosso setor
né, como um protagonista aí já dentro desse cenário de biocombustíveis do lado do etanol. Tem também a questão do biometano. Hoje, se a gente olhar o potencial que as usinas têm, né, a gente, quando olha alguns números, pegando números ali da Clealco, a gente poderia produzir 26 milhões de toneladas por ano de biometano, e a gente teria capacidade de absorver aproximadamente 7 hoje, por algumas limitações tecnológicas, que seriam só a utilização no transporte. Então, acho que tem todo um outro lado, né, que a gente olha ali, isso seria a gente chegar próximo dos 8%, mas tem quase 60% ali que a gente tem no setor agrícola como um todo, e esse número é praticamente o mesmo. A gente olha, 30% do nosso diesel vai no T, e os outros 60% a gente está ali nas outras operações, e esse é realmente um desafio. Quem já tentou, tem cases, né, de sucesso como o da Decoagro, a gente já participou de projetos de biometano no passado, a gente se espelhou bastante nos aprendizados que eles tiveram lá, porque essa questão da modularidade é muito importante, né? A gente vê que a demanda ela vai ser gradual, por mais que a gente tenha esforços, a gente ainda não chega num número incrível. Então, isso é muito importante para o produtor, que a gente também tenha tecnologias para que isso possa evoluir gradualmente. Mas acho que fica a grande dificuldade hoje na utilização, quando a gente olha dos 60%, que é o uso mais intensivo, onde a gente ser mais sustentável também no nosso negócio, é a questão logística, né? Como a gente vai transportar gás, levar isso lá para o campo, trator, colhedora. Então, tem diversos experimentos, muitas usinas já testaram aí com gás comprimido, tiveram alguns estudos com gás liquefeito também, mas isso torna um pouco difícil, mas hoje eu até fiquei surpreendido na conversa com o Daniel, ele vai falar à frente, mas tem tecnologias que podem nos ajudar. Então, acho que esse é realmente um esforço que nós temos que fazer o lado do produtor, nós temos que entender que esse é um papel nosso também, de fomentar essa transição, ficar claro que todo o esforço, não só de tecnologia. Ontem teve a apresentação da Feira dos Transportes, né? E a gente vê lá que a maioria dos fabricantes de veículos estão com uma gama grande de opções. Então, você tem caminhões elétricos, 100% biometano, biometano parcial, você tem também 100% biodiesel. Então, acho que a tecnologia está aí. A gente, como produtor, fica com essa responsabilidade. Se a gente olhar boa parte das emissões, e a nota nossa do RenovaBio ainda não ser alta, porque a gente tem também um consumo muito alto. Do ponto de vista do produtor, isso ajuda não só no aspecto da sustentabilidade, mas do ponto de vista também econômico, né? Hoje a conta do diesel, todo mundo sabe que se não é a primeira, é a segunda, vai ficar disputando entre defensivos e diesel. E isso tem um potencial enorme, esse diesel está na nossa mão. A gente pode utilizar esse diesel, né, convertido em biometano, está na nossa mão. Então, acho que tem muita gente caminhando sozinho, né, muitas empresas aí evoluindo bastante, mas acho que tem um compromisso nosso também como produtor de estar junto e começar a construir e fazer parte dessa transição mais acelerada. Muito bom escutar o Jonas aí, né? O que é a vantagem nossa, Henrique, que qualquer tecnologia que vem, a gente consegue produzir o nosso biocombustível. Se vier elétrico, a gente produz eletricidade, se vier biometano, a gente produz biometano, e se for etanol, a gente produz etanol. Eu vou passar a palavra para o Daniel. O Daniel é fundador de uma empresa que desenvolve inovação, tecnologia, né, para o motor, principalmente etanol. Então, ele vai falar um pouco mais focado no etanol. É uma coisa que a gente tem um apreço muito grande pelo etanol, né? O nosso biocombustível aí, verde e amarelo. Eu vou passar a palavra para o Daniel, ele tem anos de experiência na indústria automotiva e ele vai trazer a visão dele aí, que é um pouquinho disruptiva para a indústria automotiva. Bom dia a todos, Henrique, colegas. Disruptivo é até bondoso. Eu acho que eu vou subverter quase tudo que foi dito na manhã de hoje, porque eu estou, desde a primeira palestra, seguindo pela tua, Henrique, não nos conhecemos ainda, o tempo todo, quando se fala de etanol, vem atrelado a ele o nobre nome do senhor Nicolas Otto. Sempre se fala de etanol no ciclo Otto. E o que eu
o que eu vim debater hoje, o que eu vim trazer hoje, é algo que estamos trabalhando já há quase 3 anos de forma mais intensa na minha pequena empresa. A DSA é uma empresa pequena que se dedica à pesquisa, desenvolvimento de toda a cadeia, desde do conceito até fazer o produto, de sistemas de gerenciamento eletrônico de combustão. Então, geralmente, em ambientes como este, quando a gente começa a falar coisas muito técnicas, 1/3 das pessoas dormem, outros 2/3 vão embora. Então, eu não vou entrar muito em detalhes técnicos, mas tem vezes que um detalhe técnico faz muita diferença em cima de estudos grandes e profundos como os que foram feitos pela Anfávia. O próprio Henry disse que nem se aprofundaram sobre o uso de etanol em larga escala no modal rodoviário pesado, e dentre esta matriz inteira do modal rodoviário pesado, cabe a gente colocar com destaque o uso de veículos pesados e máquinas agrícolas dentro do próprio setor sucroenergético. Porque, como foi dito por ambos os produtores que estão aqui no painel, o consumo de diesel, além de ser fonte de emissão de gases de efeito estufa, de outros poluentes que são regulamentados, dentre os quais NOx, que foram muito bem colocados no estudo da Anfávia, o diesel contribui de forma nefasta com, primeiro, o fato de que o etanol não seja, por muitos, visto como tão limpo assim. Porque é verdade que o ciclo do carbono da planta à roda é fechado, mas é que para que ele saia da roça e chegue até a indústria, ou seja, o setor sucroenergético, eu tenho um lado agrícola, eu tenho um lado logístico, eu tenho um lado industrial. O lado logístico, corte, transbordo e transporte, consome muito combustível, que para as usinas é um grande custo, e para todos nós é um passivo ambiental. E é verdade que o biometano desponta, e nós temos um trabalho que estamos fazendo com a Adecoagro, inclusive na frente, olhando para o biometano desponta como uma grande possibilidade para o último pedaço, que é o transporte rodoviário. Porque, por definição, esse veículo vai e volta da indústria muitas vezes. Então, a questão que você levantou, Henry, sobre autonomia do elétrico, também existe autonomia no biometano, porque queira ou não queira é payload que eu estou perdendo. Mas o que acontece com os outros 2/3, ou até um pouco mais de 2/3 do consumo que ficam parados na roça? Tratores, colhedoras de cana. Esses eu tenho uma grande dificuldade logística de levar biometano até eles. É aí que começa a demanda, porque tudo nasce de uma demanda, é aí que começa a demanda do uso de etanol em motores pesados. E o que a DSA começou a fazer? Sem entrar no histórico, em um determinado projeto, para uma termoelétrica, ou seja, nada a ver com isto, era necessário conseguir utilizar metano, naquele momento metano mineral, em motores de grande porte, porém não no ciclo Otto. Então, a gente criou uma tecnologia nova para aquilo, que permitiu a injeção direta de biometano na câmara de combustão, não sendo ciclo Otto. Quando surgiram as demandas oriundas do setor sucroenergético para o uso de etanol em motores pesados, aí a gente começou a fazer uma reengenharia desses sistemas, e hoje a gente já tem os primeiros protótipos em teste, internos nossos, mas já temos alguns contratos firmados com usuários finais para levar um novo modo de controlar a combustão, que não é um ciclo Otto, não é um ciclo diesel, mas estruturalmente o motor é um ciclo diesel, ele mantém estruturalmente a mesma construção do ciclo diesel inalterada, há simplesmente a troca do sistema de gerenciamento eletrônico de combustão, injetores e centrais eletrônicas de combustão passam a ser DSA. É nos injetores que está o grande segredo, o grande pulo do gato, porque todos que trabalham com motores sabem que o ciclo Otto
inicia a queima através de uma centelha. A chamada energia de ativação entre combustível e para reação entre combustível e comburente é dada por uma centelha. E a partir daí se propaga a chama. Do outro lado do espectro, o ciclo diesel, ele simplesmente injeta o combustível sobre um ar já aquecido pela pura compressão. Em nomes mais técnicos, ignição por centelha, ignição por compressão. O problema da ignição por compressão é que ela só funciona com determinados tipos de combustível. Etanol não funcionaria por pura compressão. É por isso que não basta só pegar um caminhão, levar no posto e encher o tanque dele com etanol. Senão seria muito fácil. Isso não funciona. É aí que entra a nossa nova tecnologia. Os nossos novos injetores permitem que se injete o etanol na câmara de combustão de um motor nascido para ciclo diesel, para ignição por compressão, e dentro do injetor, não só a gente dosa o combustível, mas também fornece a esse combustível a energia de ativação. Então, eu sei que é muito difícil quantificar isso agora, mas talvez a gente consiga fazer uma nova via que se soma a todas aquelas que vocês já avaliaram, mas uma nova via que com mínima intervenção sobre motores, ou seja, fazendo algo que se assemelha muito ao que seria uma manutenção preventiva normal num motor diesel pesado, trocando poucos componentes, se possa utilizar 100% de combustível renovável, de biocombustível, começando no próprio setor sucroenergético. Ou seja, iniciando fazendo um etanol que vai ser isento do consumo de combustíveis fósseis, para depois, mais adiante, levar isso para o transporte rodoviário de forma geral. Então, há uma novidade técnica, e às vezes uma novidade técnica que qualitativamente pode mudar os resultados quantitativos apresentados. Obrigado, Daniel, por trazer isso aqui. Eu quero devolver agora, Henry, a palavra para você, porque já que você escutou os nossos 3 debatedores, eu acho que você tem aí o direito de resposta, né, e mostrar a sua visão aí e algumas das suas considerações. Obrigado, Flávio. Bem, nem direito de resposta, porque eu não me senti aqui que em nenhum momento que houve alguma afronta, alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que, tanto que você colocou como você colocou, mostra que nós temos aí no outro lado dessa história muito grande para ser mexido ainda, que eu acho que o RenovaBio, ele nasceu muito com essa visão de tentar trazer esse lado e até remunerar por esse lado também o produtor, né? Acho que uma dos ganchos do RenovaBio era esse, trazer uma remuneração indireta ao biocombustível através de qualidades que ele tenha e que venha a ser pago pelos distribuidores e produtores de combustíveis fósseis. Enfim, isso eu acho que é outro caminho. Realmente o trabalho não entrou nisso. Nós pegamos o status quo, e em cima daquilo nós só projetamos o que poderia acontecer. Obviamente tem detalhes aí que a gente com certeza poderia estar aprofundando melhor. Eu não sei se o quanto isso vai trazer de ganhos adicionais em cima dessa questão, enfim, eu não consigo avaliar realmente, mas como era uma visão bem macro da questão, né, o trabalho ele teve uma preocupação de ter uma visão macro da questão, e aí dentro dessa visão macro eu acho que esses pontos eles são, não digo que ele não influencia, mas a gente acha que está dentro de uma margem que o próprio trabalho mostra que temos até uma insegurança em uma série de pontos, né? Mas, sem dúvida, tem coisas aí que poderiam aumentar, enfim, eu acho que a gente tem... O trabalho ele tem esse dom de ser meio provocativo, né? De mostrar, tá bom, olha, vocês estão fazendo um monte de coisa, mas e daí? E como é que vamos fazer? E qual é agora o resultado? E qual é o próximo passo? Qual é... Enfim, não sei. Quanto que foi colocado pelo Daniel, eu não conheço a tecnologia do que você está falando, não tenho como comentar, né? Realmente não sei. Eu sei que nós já no passado trabalhamos muito
muito em melhorias de câmara, melhorias de todo o ciclo, né? Você não tem ideia de quantas horas do lado do dinamômetro eu tenho. Você não tem ideia. Você não tem ideia. Né? Você não tem ideia de quantas horas eu passei avaliando bico-injetores. Você não tem ideia de quanto de spray, de tudo. Né? Então, obviamente, tem coisas que podem ser feitas. Né? Eu não conheço, não vou conseguir comentar, acho interessante que seja colocado isso, acho que tem até caminhos que você pode levar isso para frente, né? Tem empresas que buscam esse tipo de coisas, né? De cabeça eu lembro da AVL, que é uma empresa que tem lá em Guarulhos, em São Paulo, que eles ficam buscando esse tipo de coisa, talvez valha a pena você tentar um contato com eles, mostrar alguma coisa. Mas, enfim, novas tecnologias, novos caminhos, né? Sem dúvida, a gente vai estar trabalhando. É o dia a dia da indústria, né? Não só do Brasil, do mundo inteiro. Né? Nós estamos hoje com outros mercados entrando no caminho do etanol. Né? A Índia está desabrochando para esse lado também, outros mercados da Ásia, tem vários outros que estão desabrochando, e que para nós é muito bom, porque sempre um dos pontos muito negativos para nós da indústria automobilística era como justificar grandes investimentos em desenvolvimento para o mercado só brasileiro. Na hora que a gente consegue mostrar isso para um mercado maior do que aquele do Brasil, então a viabilidade dos investimentos começa a aumentar significativamente e a gente vai conseguir, talvez, alterar coisas diferentes e fazer mais trabalhos. Mas Flávio, eu fico muito contente de estar participando aqui e ter ouvido o que foi colocado. Obrigado. Eu que agradeço, Henrique, a contribuição sua é enorme. A gente tem ainda tempo. Vou abrir perguntas, se alguém da audiência tem pergunta. Bom dia. Para compensar o Mariano, que vai ser o argentino bom, eu vou ser o argentino ruim. Sou para Henrique, muito bom, gostei da tecnologia. Pode sair da sala, por favor. Henrique, E todo mundo, eu estou gravando, todos vocês estão rindo, viu? Falando sério, não que isso não seja um pouquinho sério, mas, Henrique, eu agora vou pôr o chapéu do argentino, mesmo que more aqui, trabalhe aqui, mas é muito bom ouvir que tem tecnologia, que tem desenvolvimento. Você acabou de falar o gancho para eu te perguntar. Os novos mercados justificam investimentos em novas tecnologias. Ótimo. Você, como Anfávia, nós, quando montamos o plano de biocombustíveis na Argentina, o Flávio viu muito disso, porque viajava na época e eu via as dores de todos os sucineiros e tal. Nós lutamos insanamente com a DEFA, que é o homônimo da Anfávia lá na Argentina, da Associação dos Fabricantes de Carros. Hoje, nós estamos numa luta, numa discussão lá, que os fabricantes de carro, a DEFA, a Anfávia Argentina, não quer ir para a mistura, passar de 12% para 15% e para 18%, sendo nem homologar a tecnologia Flex na Argentina. Sendo que 80% dos carros que vêm para o Brasil vêm da Argentina com tecnologia Flex. Tecnologia não homologada na Argentina. É uma coisa que parece de ciência ficção, que eu estou falando uma besteira. Qual é que você acha que seria por onde que vão os tiros, como falam os chilenos, por onde vão os tiros dessa oposição no incremento do corte de mistura e partir para um piso de 18% de mistura, que seria o piso da tecnologia Flex, homologar carros, e assim por diante, tentar copiar o patamar de desenvolvimento brasileiro. Obrigado. Bem, obrigado pela pergunta. Cada um é que sabe onde que aperta o sapato, né? Então, no caso da Argentina, eu não consigo te dizer com detalhes os principais motivos que levam os colegas de lá a terem essa posição de não aceitar misturas. Eu posso imaginar que, para o mercado local, o produto lá não seja exatamente igual ao mercado de exportação.
E para o mercado brasileiro, com certeza, os produtos vêm já adaptados àquilo que são a realidade do mercado brasileiro. Até porque nós exportamos muita coisa para a Argentina para ser montado no veículo para voltar para o mercado brasileiro. A mesma coisa acontece com o México. Nós mandamos uma série de peças e componentes para lá, então vem o veículo flex do México, mas grande parte dos componentes somos nós que mandamos para lá para voltar para cá. Se você olhar o mesmo produto no México que é vendido lá localmente, não tem os mesmos componentes nem é flex. Então, talvez seja por aí. Eu não sei se é esse realmente o fato que leva a uma preocupação maior, porque como eles nunca tiveram misturas muito altas de etanol na gasolina, eles talvez tenham um receio de que a frota local não esteja realmente preparada para ter um aumento da mistura. Não sei, talvez seja por aí, talvez se fazer um programa de teste, uma avaliação. Aqui no Brasil, quando nós começamos a aumentar o etanol na gasolina, foi meio empírico, né? No primeiro momento, lá na década de 70, 80, se definiu que ia colocar etanol na gasolina e aí foi num crescente. Começamos com 5, com 3, 5, 7, aí vai para 12, e aí vai para 15, depois foi para 17, foi para 20, ficamos em 22, ficamos um bom tempo com 22, aí tivemos falta de álcool no Brasil, diminuiu o teor de etanol na gasolina, baixamos novamente para 12, aí depois começou a ter etanol outra vez, aumentamos novamente, e aí os carros naquela época, como não tinham que atender tantas legislações, principalmente de emissões, nós tínhamos uma margem significativa para poder aceitar alterações no combustível no mercado. Depois que nós tivemos que começar a atender legislações de emissões, e os carros passaram a ter controle eletrônico, enfim, hoje é todo um sistema fechado, tem sensor lambda, uma série de coisas. Essa variação no combustível, o carro fica louco, se começar a mudar muito. Então, tanto que nós, apesar de estarmos com 27% de etanol na gasolina, o próximo passo, que é ir para 30%, ainda assim a gente pensa duas vezes, vamos, não vamos, dá para fazer, não dá, acho que dá, vamos. Alguns carros vão sofrer, com certeza, mesmo com esse pequeno aumento. É parte do processo. Como é muito difícil, nesses casos, fazer uma analogia entre causa e efeito, provavelmente o consumidor não vai ter o carro meio ruim, mas ele não vai conseguir dizer que é o combustível ou não, e vai levar o carro para regular, coisas assim. Isso vai acontecer, como já aconteceu no passado, e para ir para um 35%, como se fala aqui no Brasil, eu não sei, aí é um pulo bastante grande, não sei se vamos fazer. Como é que nós fazemos? Vamos fazer um programa de teste, vamos fazer uma avaliação, vamos tentar entender qual é a margem que nós temos para isso. Então, talvez seja o caso lá. Eu conheço os colegas lá da DEFA, já tivemos várias discussões com eles. Enfim, eu acho que é uma questão que precisa ser melhor explorada lá com eles, até que ponto pode ir. Ok? Obrigado. Isso aqui é um painel binacional, né? Aí tem portunhol nível 2, portunhol nível 3, portunhol nível 1, né? Porque ele fala que você nem percebe o sotaque, né? Que o Daniel é argentino também, né? Então, você nem percebe o sotaque dele. Nós temos 5 minutos, então vai ser difícil abrir para outra pergunta, porque eu queria deixar 1 minuto aí, 1 minuto e meio para cada um fazer as considerações finais. Agora nós vamos daqui para lá. Bom, considerações finais só podem ser agradecimento e colocando-nos à disposição para qualquer ulterior esclarecimento ou pergunta técnica que possa ser de interesse de quem quer que seja, gente. Obrigado. Repetir também o agradecimento, né, pela participação, e realmente foram temas legais. Acho que eu fiquei bastante impressionado aqui, os 60% que falta, que foi uma dificuldade enorme logística. Com toda certeza a gente vai entrar em contato com o Daniel. Né? Também queria agradecer ao convite e um pouco reforçar que não faz sentido ter um veículo com 600 quilos de bateria quando 28 quilos de etanol tem o mesmo poder calorífico. Então, é muito parte de nossa parte de meter cabeça, continuar evoluindo, ser eficientes no nosso processo e, além disso, captar novas tecnologias.
Bem, antes de mais nada, eu queria mais uma vez agradecer o convite. Eu acho que para mim, foi muito gratificante, gostei bastante, tá? Então, foi um prazer enorme estar aqui, compartilhar com vocês esse estudo. E eu espero que o que fica aqui dessa nossa discussão é uma visão de que temos que continuar caminhando, temos muita coisa para fazer. Eu acho que fica bem claro que o caminho do biocombustível, concordo que os 28 quilos são muito mais factíveis do que 400, né? Até pelo preço também, porque bateria custa muito cara, né? Mas, enfim, eu acho que tem todas as rotas tecnológicas, o Brasil é realmente abençoado nessa possibilidade de termos aqui, ao contrário de outros países que só têm uma rota e ainda assim são criticados pela única rota que tem, porque na hora que ele fala, eu vou botar bateria, aí pergunta para ele, mas como é que você vai gerar energia elétrica? E aí ele fica em palpos de aranha para conseguir responder. Então, nós temos aqui realmente uma diversidade grande de oportunidades, de caminhos, que mostram que o Brasil tem um futuro muito legal aí pela frente, principalmente até frente à comunidade internacional. Obrigado mais uma vez pelo convite, foi um prazer. Obrigado. Bom, como todo mundo foi econômico e usando a prerrogativa de moderador, eu tenho uma pergunta para o Henry. Henry, das tecnologias, biometano, eletrificação, biodiesel 100%, diesel verde e etanol, qual que você acha que está mais madura para acontecer a curto prazo? No Brasil, para veículo pesado. Eu acho que o nosso caminho vai ser continuar melhorando o biodiesel no diesel aí, realmente, pensando no ponto de vista de biocombustíveis. Eu acho que, sim, nós vamos ter um caminho lá na frente, que não é hoje, que é do hidrogênio. O hidrogênio vai entrar para veículo pesado, o Brasil vai produzir hidrogênio, já está, temos programas de hidrogênio muito fortes no Brasil, acho que esse o nosso hidrogênio verde aí é realmente uma coisa fantástica. E o hidrogênio vai entrar não só por causa de questão de transporte, mas o hidrogênio vai entrar em tudo, né, pessoal? Então, eu acho que esse mas isso é lá na frente, Flávio. Obrigado. Bom, agradecer ao Jonas, Daniel, Mariano e o Henry por participar do painel, agradecer ao DOP pelo convite e agradecer aí a presença de vocês que aguentaram até a hora do almoço e nós cumprimos o horário aqui para o Salibi não ficar bravo comigo e pagar o cachê. Muito obrigado.